Foi realmente assustador. O risco de contágio, as mentiras convenientes, as perdas incalculáveis. O inimigo visível expôs de forma contundente a contaminação dos nossos corações. A intolerância, o preconceito, as mentiras, a religiosidade, o nosso pecado exposto em um mundo caído. Este ano foi realmente assustador. Em nosso frágil coração, um visitante indesejado teima em fazer morada. O medo do futuro, medo do que virá pela frente, medo de que tudo piore, medo da morte, medo. Maria estava com medo quando engravidou, sendo ainda virgem. José estava com medo quando sua noiva ficou grávida e ele não era o pai. Os pastores no campo estavam com medo à noite. E para todos eles a mensagem era a mesma: não tenham medo. Diante do medo que virá pela frente, diante do medo de que tudo piore, diante do medo da morte, o anúncio do nascimento de Jesus é a mesma bendita promessa ecoando por toda a eternidade: não tenham medo. Não tenham medo. Coragem. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Convido você a abaixar a sua cabeça enquanto nós ouvimos o prelúdio. Vamos nos preparar para o nosso culto de Natal, lembrando que a mensagem bendita é que Cristo veio até nós para que eu e você vivêssemos livres de todo medo. Ouçamos o prelúdio, nos preparando assim para a adoração ao nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, do nosso Rei Jesus, aquele que nasceu, o Emanuel, para nos dar vida e salvação e saber que Ele é o Rei sobre todas as coisas. Amém? Estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nessa noite você saia daqui realmente abençoado, aquecido, confortado, confrontado pelas boas novas de Cristo Jesus. E o texto que nos convida à adoração nessa noite é o Salmo 89, versículos 1 e 2. Se você quiser abrir na sua Bíblia, Salmo 89, versículos 1 e 2,
que nos falam sobre o amor de Deus, a sua fidelidade, aquilo que Deus tem feito a nós na pessoa de Jesus Cristo. E o texto diz assim, Salmo 89, versículos 1 e 2: Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor, anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e vamos ao Senhor através dessa oração de adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa noite nós ouvimos, ó Deus, ouve, ó Israel, Yahvé, o Senhor, é o único Deus. Diante dessas afirmações, Senhor, nós queremos adorar aquele que criou os céus e a terra. Nós queremos adorar aquele que fez todas as coisas, aquele que é todo poderoso, aquele que é cheio de amor, que nos criou e trouxe a existência para a tua glória. Nessa noite nós queremos cantar o teu amor derramado em nosso coração por meio do teu Espírito Santo. Nessa noite nós queremos cantar o teu amor ao enviar Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Te adoramos, ó Deus, porque não há Deus como o Senhor. Não há nenhum outro rei tão firme, tão bondoso, tão santo, tão justo. O teu reino é para sempre, o teu reino é sem fim, e nós queremos nessa noite proclamar a tua fidelidade, o teu amor sobre as nossas vidas. Seja adorado nessa noite, Deus de Israel. Seja glorificado nessa noite, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Seja adorado nessa noite, nosso Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, e que saiamos daqui, ó Deus, prontos a compartilhar essa bendita verdade, que o teu amor vai de geração em geração, e a tua fidelidade a cada manhã tem se mostrado sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome, louvamos pela cruz, louvamos-te por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém. Queridos, fiquemos em pé neste momento, vamos juntos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E nós faremos essa leitura não de forma alternada, porque existem várias versões, eu acho que não vai dar muito certo, mas vamos juntos ouvir a palavra de Deus conforme registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. Assim diz a palavra de Deus, conforme registrada por Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao 38. Ouça com fé a palavra de Deus. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi,
e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Cantemos, queridos, nessa noite, declarando essa bendita verdade, que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o reino está sobre os ombros de Jesus Cristo. Cantemos com alegria essa verdade.
nosso culto, queridos, vamos confessar os nossos pecados diante do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Muito bem, irmãos. Agora é o nosso momento no culto, onde nós vamos conversar com o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração, e eu quero que você atente à palavra do Senhor, que está lá em Romanos, no capítulo 16, nos versículos de 25 a 27, no último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Ele nos diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto em tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ao nosso Deus, que é Deus que deu uma ordem de que todos os seres humanos em todos os lugares creiam no Evangelho, porque esse Evangelho é o Evangelho de salvação. E esse Evangelho trouxe uma mensagem de que nós precisamos reconhecer que Jesus não é apenas um bom homem, que Jesus não era apenas um curador, um profeta, de que Ele é o Senhor, e de que Ele tomou o nosso lugar literalmente lá na cruz, para que você e eu tivéssemos aqui hoje esta grande oportunidade. Não é este o único momento, mas este é um momento especial. Então eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus. É uma conversa pessoal, é só você com o Senhor Jesus. Eu falo sempre e vou dizer, Ele não vai contar para ninguém que você vai falar com Ele os seus pecados, as suas mazelas, os seus erros, as suas marcas, as coisas que estão machucando você, porque o pecado nos machuca. A gente gosta de pecar, mas o pecado nos machuca, ele nos fere, ele nos afasta de Deus. Eu quero que você abra o seu coração. Nós vamos ter um minuto em que você vai conversar com o seu Deus, e depois todos nós vamos orar juntos, pedir o perdão de Deus, a graça de Deus, e em continuidade glorificar o Senhor. Querido e eterno Pai, nós, os teus filhos, nós que estamos aqui, não podemos negar um fato: nós pecamos contra o Senhor. Esses bancos vazios mostram que nós estamos pecando como igreja, porque o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho e fazer discípulos, e se não há novos discípulos, nós pecamos por desobediência. Te peço misericórdia e perdão, porque não podemos negar. Pai amado, se nós estamos apenas esperando o Natal para nos divertir, para comer e beber, e negligenciamos o que de fato ocorreu, estamos pecando contra o Senhor, porque negligenciamos aquilo que o Senhor está fazendo. Querido Deus, pecamos como indivíduos, pecamos com pensamentos, com atos, com omissões, fazemos de tudo muitas vezes e estamos fazendo tudo errado, mas mesmo assim, através de Jesus, o Senhor quer restaurar as nossas vidas. Por isso eu clamo por misericórdia junto com os meus irmãos, não para que nós não venhamos cumprir mais um momento, mais um domingo, mas para que o Senhor venha restaurar a nossa vida, e no decorrer da caminhada nós possamos entender e experimentar não só o perdão, não só a correção, mas que o Senhor venha nos mostrar através de Jesus como caminhar e como andar.
a vida santa que o Senhor fala na tua palavra, que é a realidade para todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, e não permite que nós venhamos sair daqui em dúvidas, porque eu sei que o Senhor tem sim a certeza que deseja nos perdoar, porque provou isso na cruz, e o desejo de nos santificar, porque enviou o Espírito Santo para estar conosco sempre, nos restaurando e nos conformando à imagem de Jesus Cristo. Por isso eu te louvo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Convido vocês a se colocarem de pé, que nessa noite a gente possa reconhecer o verdadeiro sentido do Natal, que foi a vida de Jesus para nos salvar. Poder
o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? Você pode se assentar. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento da nossa oração de intercessão. Vamos colocar a vida da Leila diante do altar do Senhor, pedindo que Deus restabeleça a saúde dela. Vou pedir para ele só ver se no caderninho tem mais algum pedido fora pela Leila, mas você que tem também o seu motivo de oração, coloque agora diante do Senhor aquilo que nós precisamos entregar diante do nosso Deus, as pessoas. A Jennifer, vamos continuar orando por ela em nome de Jesus, para que Deus faça um milagre sobre a vida dela. Vamos orar, queridos, pelas nossas famílias. A mensagem do Natal, como o próprio presbítero disse, sempre foi a intenção de Deus alcançar o mundo todo com a sua salvação. A salvação é abrangente, também insere a nossa família, por isso nós devemos crer, confiar e perseverar que Deus vai alcançar toda a nossa família para a sua glória. E vamos também nos alegrar. Eu tenho certeza que apesar de um ano tão difícil, você tem coisas boas a agradecer a Deus. Nós temos aí pessoas, tomando decisões muito importantes que representam o relacionamento de Jesus Cristo e sua igreja. Vamos dar glórias a Deus pela vida da Beatriz e do Wellington, que noivaram esses dias, foi ontem, ontem. Na sexta-feira, eu também quero agradecer a Deus ontem pela minha ordenação lá na segunda igreja. Alguns irmãos, um grupo bastante significativo da IPI Semiário esteve lá. Então vamos orar pelos motivos que eu sei que você tem no seu coração, as lutas dentro da sua casa, dentro do seu coração, e vamos também agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito através de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração, nessa oração de intercessão, pedindo que Deus ouça por meio daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Ore pedindo, mas também, queridos, agradeça, porque se nós fôssemos contar, nós temos bênçãos sem fim a dar graças ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Agora, Senhor, colocando as nossas vidas diante do teu altar, Senhor, eu te peço, Senhor, por todas as pessoas, ó Deus, que nós estamos continuamente orando, ó Deus, que o Senhor continue estendendo as suas mãos de graça, de poder, de misericórdia. Nós também, Senhor, temos muitos motivos, ó Deus, para te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a cada um de nós, mesmo diante, Senhor, de todas as situações ruins que tem acontecido. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e nós temos muito, Senhor, a te agradecer. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, estendendo as suas mãos sobre cada pessoa, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor estenda, Senhor, a sua saúde, a tua bênção, a tua paz, ó Deus, e que nós possamos todos os dias, ó Pai, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a tua misericórdia tem sido sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando, Senhor, cuidando, ó Deus, a vida da Leila, Senhor. Continua estendendo as suas mãos, ó Deus, sobre a vida dela, Senhor. E sobre todas as outras pessoas que foram citadas aqui, que precisam de restabeleção. Precisam, Senhor, da sua saúde ser restabelecida, Deus. Em nome de Jesus, aqueles também, Senhor, que cada um está colocando diante da tua presença agora. O Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe o que necessita. Então, ó Pai, que o Senhor continue cuidando. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Nós estamos aí nesse tempo do Advento, louvando a Deus por aquilo que Ele fez na pessoa de Cristo Jesus. E hoje o tema daquilo que nós vamos ver na palavra de Deus, conforme registrado em Mateus capítulo 1, dos versículos 18 até o 25, é Deus conosco. Essa é a natureza do nosso Deus, Deus conosco. E nós faremos a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, 18 até o 25. Na semana que vem, eu vou convidar você, tarefa para casa. Essa próxima semana, leia Mateus 1, do 1 ao 17, se familiarize um pouquinho com os nomes ali. E semana que vem nós vamos trabalhar
Mateus do 1 ao 17, a gente vai ver como que genealogia na Bíblia é muito importante para a nossa fé também. Queridos irmãos, Mateus 1, a partir do versículo 18 até o 25, a palavra de Deus nos diz assim, ouça com fé a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para ser cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos neste momento e vamos ao nosso Deus em oração. As crianças vão permanecer hoje no culto e a gente vai orar assim pela iluminação da palavra de Deus. Vamos orar junto, as crianças que estão aqui. Todas as crianças vão orar e toda a igreja junto repetindo assim, ó. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que nos mostra que o Senhor, o nosso Deus, não é um Deus que vive longe, mas que vive pertinho de nós, através de Jesus Cristo. Que nessa noite a gente lembre que o nosso Deus é um Deus que age na história e que cumpre as suas promessas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Amém. Queridos, nós estamos no 4º domingo do Advento. Hoje nós celebramos o Natal do Senhor. Hoje nós celebramos a encarnação de Deus na história. Quando o próprio Deus entrou no nosso mundo em carne e osso. Vocês imaginam isso, crianças? Vocês já viram um homem invisível? Deus, um Deus invisível que ninguém podia ver, se torna uma pessoa em carne e osso na pessoa de Jesus. Isso é o Natal. E queridos, o nosso Natal foi quase cancelado, quase que roubaram o nosso Natal devido às dificuldades do coronavírus e todo esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que você não vê a hora de não precisar mais usar a máscara. Não vê mais a hora de chegar no mercado e ter que entrar só uma pessoa e você ficar para trás. Você não vê mais a hora desses decretos que estão surgindo necessários, que estão sendo emitidos, que evitam aglomerações e que mudam a vida da gente definitivamente não precisem mais acontecer. Ainda precisamos ser cuidadosos, ainda não podemos juntar todo mundo na nossa casa de forma a celebrar o Natal com muita gente. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Hoje, na hora do almoço, era para a gente ter um grande almoço aqui gostoso, todo mundo junto. Mas até o nosso almoço precisou ser cancelado. Mas, querido, sabe o que é interessante? Esse clima difícil
que a gente está vivendo, esse clima de decretos, esse clima que não permite aglomerações, esse clima que não permite que a gente reúna toda a nossa família, só nos coloca ainda mais no primeiro Natal que aconteceu na história. Esse momento difícil que a gente está vivendo só faz com que a gente perceba quais foram as circunstâncias que se deram também no nascimento do nosso Salvador. O período difícil que estamos enfrentando lembra que Jesus, Maria e José também enfrentaram momentos difíceis, politicamente falando, socialmente falando, familiarmente falando, que também estavam presentes lá naquele momento, no nascimento do nosso Rei. Naquele momento da história, crianças, as crianças que estão aqui, presta atenção para o papai e a mamãe depois perguntar para vocês em casa. Naquele momento difícil da história, Maria, José e Jesus, ainda no ventre de Maria, teve que deixar a casa deles, o sossego da família em Nazaré e viajar até Belém. Naquele momento da história, a Palestina também era refém de um império estrangeiro. Roma governava aquela região. Naquele momento da história, nem sequer havia uma hospedaria ou uma casa para acolher a família do Salvador. As crianças que estão aqui, pensem comigo. Quando vocês nasceram, as crianças que estão aqui, tinha tudo preparado para o nascimento de vocês. Tinha uma maternidade, que inclusive é uma das melhores aí do Brasil. O enxoval foi preparado para você. O papai e a mamãe tinham expectativas muito grandes. Mas quando nós olhamos para o nascimento do nosso rei, Lucas vai dizer que nem sequer havia lugar para eles na estrebaria. E nós vimos no domingo retrasado que ainda pequeno, com menos de 2 anos, José, Maria e Jesus têm que fugir para o Egito para não serem mortos. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o nascimento do nosso Salvador, nós vemos que ele nasceu nas condições mais impensadas e complicadas. Esse momento que nós estamos vivendo só mostra ainda mais como nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus conosco, que o nosso Deus é o Deus Emanuel, que o nosso Deus é aquele que não fica longe da sua criação, mas ele quer ficar tão perto que ele nasce em uma virgem, ele cresce como todos nós, ele vive como todos nós, ele sofre, ele morre, ele ressuscita, ele é o Deus conosco. Se tem uma coisa que eu e você nunca vamos poder dizer, é que Deus nos abandona, porque Deus não faz isso, e a história de Jesus prova exatamente isso, que Deus veio ao nosso mundo, ele deu provas concretas, queridos irmãos e irmãs, através de um simples e frágil bebê deitado em uma manjedoura. O nosso texto inspirado nessa noite nos mostra que a mensagem do Natal, a verdadeira mensagem do Natal, é que Deus vem ao nosso encontro. Deus desce dos céus e vem até nós, através, queridos irmãos e irmãs, da história de Israel e de Jesus, e ela alcança o seu momento crucial, quando uma simples família na Galileia é escolhida para mostrar aquilo que Deus faria no mundo. Queridos, de tudo que eu vou falar, que eu sei que você, semana que vem, vai esquecer de boa parte do que eu vou falar aqui, mas de tudo que eu vou falar, você não pode esquecer de uma coisa, que o Deus de Israel, ele entra na história em cumprimento à sua promessa, e essa promessa tem a missão de salvar a todos nós. Por isso ele é o Deus Emanuel. Olhe no texto, queridos irmãos e irmãs, e nós veremos... Já está aqui. A gente vai ver em 2 verdades o nosso texto nessa noite. A primeira verdade, olha aí o que o texto nos diz a partir do versículo 18 e 19. A primeira verdade que nós podemos observar nesses 2 primeiros versículos é que o nosso Deus, ele entra na história. Olhe no texto, o nascimento de Jesus foi assim. Queridos, a nossa fé não é baseada em realidades.
A nossa fé não é baseada em fábulas ou mitos, a nossa fé é baseada em fatos históricos. Nós confessamos aquilo que aconteceu, e o nosso credo apostólico vai nessa mesma linha quando ele diz que Jesus nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O que Mateus e também o credo querem nos levar? Eles querem nos dizer que o nosso Deus é um Deus que age na história. A nossa fé, queridos, não é um sonho que alguém teve. A nossa fé não é uma novidade das últimas horas, mas a nossa fé é baseada num plano maravilhoso que Deus tinha antes da criação do mundo. Deus não tinha um plano B, Israel não era o plano A de Deus, e Deus então começou um novo plano. Não! O plano de Deus que tinha como parte Israel era manifestar historicamente a sua salvação no mundo. O nosso Deus, queridos, ele não está num espaço longe de nós, num mundo esotérico, mas o nosso Deus é aquele que entra na história. Por isso que o texto diz o nascimento, a origem, o início de Jesus Cristo foi assim. Jesus é uma pessoa real. Jesus é alguém que viveu no primeiro século e que causou tudo o que causou, porque ele era o próprio Deus entrando na história. E olha o texto continua contando as circunstâncias do que estava em volta do nascimento do Salvador. A primeira pessoa que o nosso texto apresenta, quem que é? Maria. A primeira pessoa que nós vemos aí no texto é Maria, a mãe de Deus. E nós, queridos evangélicos, nós temos um sério problema com a mãe do Salvador. Nós temos problemas sérios porque nós rejeitamos algumas ideias romanas. Por exemplo, nós não cremos que Maria intercede por nós, nós não cremos que Maria também subiu aos céus como Jesus, nós não cremos que Maria participa da obra da salvação, mas nós erramos quando nós desprezamos Maria como a mãe do Salvador. Nós erramos quando nós não olhamos para Maria e nos lembramos que ela foi escolhida para no seu ventre gerar aquele que salvaria Israel e todo o povo de Deus dos seus pecados. Nós devemos, queridos, amar Maria. Você sabia disso? Nós devemos amar Maria porque ela foi a mãe do Salvador. E você deve estar pensando, pastor, hoje tu está de colarinho clerical e o senhor agora quer falar de Maria. Não, queridos. Olhe no texto. No domingo passado nós abrimos o nosso culto lendo o Magnificat, que é a canção de Maria. E quando ela está diante de Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Isabel cheia do Espírito Santo. João Batista começa a pular no ventre de Isabel e ela declara: você é bendita e o fruto que você está gerando também é bendito. E Maria canta. E olha o que Maria canta em Lucas: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Queridos, é a Bíblia dizendo que Maria seria considerada bem-aventurada porque ela foi a mãe de Jesus, ela foi a mulher agraciada por Deus. E nós, evangélicos, precisamos olhar para Maria e encarar a sua vida e a sua submissão como as Escrituras apontam. Maria é bem-aventurada porque nela foi gerado o Salvador do mundo. Mulheres que estão aqui, Maria é exemplo de inspiração, de submissão, de obediência que deve impulsionar os discípulos de Jesus a ter o mesmo coração. Neste Natal, irmãos e irmãs, fale de Maria para os seus filhos. Não como salvadora, redentora, mas como a mãe do Salvador, como a própria mãe de Deus, porque ela gerou aquele que salvaria todos nós dos nossos pecados. Mas o texto continua, olhe no texto, e nos mostra que quando Deus entra na história, isso é uma coisa interessante, Deus traz complicações a esse casal noivo que estava com um casamento marcado. O Deus que entra na história, queridos irmãos e irmãs, aponta para um Deus que se importa
com o mundo físico, com o mundo material. O pastor John Stott nos lembra que nós precisamos de uma doutrina mais plena de Deus. Nós tendemos a esquecer que Deus se preocupa com o todo da humanidade, com o todo da vida humana, em todas as suas cores e complexidades. Nós tendemos, queridos, a separar o mundo entre espiritual e físico, entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Mas quando Jesus vem, Jesus faz céu e terra se beijarem novamente. Quando Deus entra na história, no ventre de Maria, Ele está dizendo que a sua criação é boa, que esse mundo é de Deus, esse mundo não é do diabo. E a gente às vezes tem essa ideia, que o mundo é do diabo. Queridos, o diabo não tem nada, o diabo não cria nada. Esse mundo é de Deus, e Deus prova isso quando Ele entra no ventre de Maria e ela se acha grávida pelo Espírito Santo. Tudo que Deus criou, queridos, é bom, e quando Deus entra numa pessoa, Deus está realmente mostrando que o nosso corpo é sagrado, que o nosso corpo é precioso, que Deus não despreza o nosso corpo físico. E isso é um problema que a gente tem também como cristãos às vezes. A gente fala assim, o que importa é a alma, o corpo vai para o cemitério e vai morrer com os bichos. Não é assim que a gente pensa? O que importa é a alma. Não, queridos. A gente confessa que o nosso Deus, o Deus de Israel, diz que vai ressuscitar a carne, que o meu corpo e a minha alma se unirão novamente na ressurreição. E quando, queridos irmãos, o Espírito Santo entra em Maria por obra do Espírito Santo, é exatamente isso que Deus está dizendo. O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, está presente nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais corriqueiras. Num relacionamento entre um homem e uma mulher que está prometida em noivado, Deus, Ele entra na história e começa a usar essa família simples para cumprir a sua promessa. Porque olha o que o texto diz no verso 19. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Queridos irmãos e irmãs, o pobre do José, nós vimos José no domingo retrasado, quando ele teve que fugir com a sua família do Egito, e aqui novamente agora José se encontra diante de uma situação difícil. Ele e Maria estavam noivos, eles estavam no casamento marcado, e de repente, quando Maria volta da visita que ela tinha feito para Isabel, a barriguinha começa a aparecer. Maria talvez se encontrava ali com uns 4 meses de gravidez. E queridos irmãos e irmãs, nessa situação complicada, José, o texto diz, sendo um homem justo, sendo um homem reto, não querendo envergonhar Maria, pensou em deixá-la secretamente. Se José quisesse, queridos irmãos e irmãs, entregar Maria, talvez Maria seria até crucificada, não apedrejada. Talvez Maria teria sido até expulsa da sua família. Ela seria vista como uma mulher desprezada, como uma mulher que tinha cometido adultério. Mas José, queridos irmãos e irmãs, ele protege Maria, ele cuida de Maria. José, ele encarna, queridos irmãos e irmãs, a verdade de um Deus que cuida de todas as coisas para a sua glória. Maria e José, queridos irmãos e irmãs, são a antítese de Adão e Eva. Maria, queridos irmãos e irmãs, se submete. Eva quer fazer as coisas do seu jeito. Adão, queridos irmãos, quer se livrar da sua culpa e colocar a culpa em sua mulher. Mas, queridos irmãos e irmãs, José quer proteger Maria. O Deus que entra na história, o Deus que age nas nossas vidas, é um Deus que usa as coisas difíceis, as coisas complicadas, às vezes trazendo complicações para a nossa vida, mas o fim disso é mostrar a glória dele sobre este mundo. O fim de Deus em todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, é realmente exemplificar e demonstrar aquilo que ele pode fazer através das nossas vidas. Queridos, o nosso Deus, o Deus conosco, é um Deus que entra na história, é um Deus que age nas nossas vidas, é um Deus que continua regendo o nosso mundo. Mas olhe no texto, a continuidade do texto, e nós vemos aí uma segunda verdade.
Deus está conosco, porque Ele cumpre as suas promessas. O Deus de Israel entra na história e vem exatamente para cumprir aquilo que Ele havia prometido. Queridos, olha o texto ainda falando de José. Enquanto José ali, o versículo 20, estava refletindo sobre isso, enquanto José estava ali matutando, pensando, preocupado de como aquilo ia se dar, de que aquilo, queridos irmãos e irmãs, seria um escândalo, de que aquilo poderia ser uma tragédia familiar, e agora José, ele estava pensando. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando ele ainda começou a pensar, Deus continua cumprindo a profecia através dessa família, e o anjo faz questão de colocar os nossos olhos em uma coisa muito antiga. Como que o anjo chama José? Olha aí no texto. José, filho de quem? Filho de Davi. Queridos, aquilo que seria uma tragédia, aquilo que seria o fim, aquilo que seria um escândalo, na verdade era o palco onde Deus estava cumprindo as profecias mais antigas. Quando o anjo aparece e fala José, filho de Davi, Mateus quer novamente, como a gente viu desde quando a gente está trabalhando com Mateus, o que Mateus quer é nos empurrar para trás. O que Mateus quer é colocar os nossos olhos e o nosso coração naquilo que Deus havia prometido, não apenas a José, mas a Davi. Quando o anjo fala José, filho de Davi, o anjo estava dizendo, fique tranquilo, porque isso não vai ser um ponto final, isso vai ser o início daquilo que Deus está fazendo através da família de vocês. O que Mateus quer, queridos, é colocar os nossos olhos nas promessas de Deus feitas lá em Samuel. Em 2 Samuel, uma promessa é feita a Davi. A aliança é estabelecida com Davi, e lá Deus diz assim, através do profeta, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Quando o anjo aparece, queridos irmãos e irmãs, o que o anjo estava dizendo, olha, Davi morreu, e muitos outros reis vieram depois dele, o reino foi dividido, reis fizeram o que era mal diante do Senhor. O templo, queridos irmãos e irmãs, por muito tempo ficou destruído. Jerusalém já não era mais lugar que mostrava a glória de Deus. Venham, vinde, adoremos o Senhor. Esse era o convite de Jerusalém, mas aqui, queridos irmãos e irmãs, está a esperança. Ainda soava, ainda que baixinho, e aqui o anjo escancara aquilo que Israel estava quase esquecendo, e alguns nutriam no seu coração, soava lá no fundo, o seu trono será estabelecido para sempre. Quando, queridos irmãos e irmãs, o anjo aparece, nós vemos que José, filho de Davi, seria o protetor daquele que seria o rei sobre Israel. Queridos, o cumprimento da profecia é algo surpreendente. O texto diz que Deus usa anjos, e novamente o Espírito Santo no 21 é mencionado, no finalzinho do 20, porque o que nela é gerado pela obra, pelo poder do Espírito Santo. Queridos, quando nós pensamos no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é aquele que gera vida. O Espírito Santo de Deus é aquele que coloca ordem no caos. E assim como o Espírito Santo de Deus agiu na criação em Gênesis 1, agora o Espírito Santo está aqui no ventre da Maria, queridos irmãos e irmãs, fazendo com que o Salvador fosse feito e gerado no seu ventre. E aqui, queridos, fica uma pergunta: por que Jesus precisava ser homem e Deus ao mesmo tempo? Você já perguntou isso? Jesus é homem ou Jesus é Deus? Responde aí. Os dois.
Nós confessamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem, e era necessário, queridos, que o mediador fosse Deus para sustentar a nossa natureza humana e guardá-la de cair debaixo da infinita ira de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar para Deus e para dar o seu Espírito a todos aqueles que crescem nele. Era necessário que Jesus fosse Deus, porque só Deus poderia nos salvar dos nossos pecados. Era preciso que Jesus fosse Deus, porque somente Jesus poderia descer até o mais fundo do inferno, aonde nos encontrávamos, e nos tirasse de lá para a salvação eterna. Era necessário que Jesus fosse Deus, porque somente Deus poderia aguentar a ira de Deus na cruz. E era necessário que Jesus fosse homem para levantar a nossa natureza e obedecer à lei e sofrer por nós e morrer na cruz em nosso lugar, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso e confiança ao trono da graça de Deus. Jesus precisava ser homem para que ele levasse no seu corpo os nossos pecados. Jesus precisava ser homem porque nós temos um Deus que não imagina o que é ser humano, mas nós temos um Deus que é ser humano. Isso é glorioso. Nesse exato momento, do lado direito de Deus tem um homem. E esse homem é Jesus, e porque ele é homem, a palavra de Deus diz que ele se compadece de nós, ele sabe o que é sofrer, e não há em nenhum outro lugar um Deus que tem cicatrizes, um Deus que tomou o nosso corpo e morreu em nosso lugar para nos dar salvação e vida eterna. Mas o anjo continua, queridos, o cumprimento da promessa. Ele diz, citando o profeta Isaías: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Queridos, a maior promessa de Deus é que haveria um Salvador. A primeira promessa de Deus nas Escrituras é quando Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus, mas no mesmo capítulo da queda, nós vemos a graça de Deus em ação, quando Deus faz uma promessa: haveria um descendente que salvaria o seu povo. E capítulo por capítulo do Antigo Testamento coloca os nossos olhos nesse que viria. O povo de Israel é preservado, eles são um povo eleito de Deus, porque deles viria aquele que salvaria o povo de Deus dos seus pecados. E queridos irmãos e irmãs, como o pastor Tim Keller fala, essa é a mensagem do Natal. O mundo não pode salvar-se a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal para cada homem e mulher orgulhoso que acha que pode controlar a sua vida e resolver os seus problemas. O sinal que Deus nos manda não é faça o máximo que puder, pague o preço, mas o sinal que Deus manda é: uma virgem dará à luz, e ele será o Emanuel, aquele que virá para carregar sobre os seus ombros o pecado do seu povo e ser estabelecido como rei de toda a terra. Na quarta-feira, no estudo aqui que nós também citamos essa profecia, naquele momento, quando Isaías está falando com Acás, naquele momento específico, a promessa era que viria um rei que daria um pouco de ar para o povo de Deus. Viria um rei que não faria como Acás fez, sacrifícios a Baal, queimou os seus filhos, e surge então Ezequias, que foi um rei segundo o coração de Deus. Mas Isaías, queridos irmãos, como nós cantamos aqui em Isaías 9, Isaías não quer só falar de Ezequias, mas Isaías e Mateus também têm isso no coração, quer nos falar que a virgem que daria à luz a um filho, e ele seria o Deus Emanuel, é Jesus Cristo,
o Filho de Deus, porque Ezequias morreu e não ressuscitou. De novo reis maus surgiram, mas viria alguém sobre o qual o seu reino não teria fim. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem do Natal é que o Rei sobre todas as coisas é Jesus. A mensagem do Natal é que o nosso Deus, Ele está junto conosco, Ele age na história, Ele caminha conosco, e nós precisamos entender isso. Que o que nós estamos vivendo, queridos irmãos e irmãs, é o maior ato que pode acontecer. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos dando um golpe naqueles que querem sentar no trono de Deus. Quando nós celebramos o Natal e nós vamos celebrar a mesa do Senhor, nós estamos dizendo isso: perca as esperanças em você. Pare de achar que você pode se salvar. Porque a mensagem do Natal é que a Virgem daria luz a um filho, o nome dele seria Jesus, e Jesus significa o Deus que salva, o Deus que vem até nós, o Deus que traz salvação sobre as suas asas. Essa é a mensagem do Natal. Quando nós nos reunimos, queridos irmãos e irmãs, todos os Herodes dos nossos dias tremem de medo. Quando nós nos unimos para celebrar o Natal, novamente o inferno treme de medo e se lembra que o fim dele já está marcado, que o Rei Jesus é vitorioso sobre todas as coisas. E quando nós olhamos o nome de Jesus, é isso que significa. Quando nós lembramos de Jesus, e nós não podemos perder isso de vista, era isso que os 4 evangelistas querem nos mostrar. Mateus, Marcos, Lucas e João estão dizendo como Deus se tornou rei sobre todas as coisas. Nós erramos, queridos irmãos e irmãs, quando nos esquecemos que Jesus veio não só para nos levar para o céu. Não é sobre isso que se trata o plano de Deus. O plano de Deus é trazer o céu sobre a terra. O plano de Deus é novamente que o mundo dele corra rios de água viva de justiça sobre o nosso mundo. A vontade de Deus hoje é que tudo que a gente viva seja vivido realmente plenamente, que todos os prazeres que a gente quer viver sejam vividos para a glória de Deus, porque este é o mundo de Deus. Jesus é rei. Deus está conosco, e Deus está dizendo, queridos irmãos e irmãs, para mim e para você, que o maior presente, crianças, não sei se as crianças aqui ganharam presente, a Isa ainda não ganhou, né, Isa? Mas as crianças que estão aqui, o maior presente, crianças, Deus nos deu. E o maior presente que Deus nos deu foi Ele mesmo, como diz o pastor John Piper. O maior presente que Deus nos dá no Natal é Ele mesmo. Ao vir a este mundo, sujar as suas mãos, sujar os seus pés e se entregar numa morte sangrenta para nos dar vida e vida eterna. Olha o texto e nós terminamos, queridos, com o versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua profecia, usando José e Maria, para que através deles viesse aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. Nós precisamos olhar para essa história e lembrar que Deus, queridos irmãos e irmãs, não tem métodos nada convencionais para abalar o poder humano. Mas Deus usa, queridos irmãos e irmãs, uma pequena família em Belém, para que através deles, Jesus, o Rei do nosso mundo, viesse e fizesse aquilo que só Ele pode fazer. O Deus que nos salva dos nossos pecados, o Deus que está conosco, o Deus que jamais vai nos abandonar, o Deus que continua agindo no nosso mundo, mesmo em meio a pandemias. Amém? Queridos, 4 aplicações para a nossa vida sobre esse texto. A primeira coisa que você precisa gravar nesse Natal: o nosso Deus não está longe deste mundo.
Deus não fica longe de nós, Jesus nasceu, e isso aponta para um Deus que ama o seu mundo. Queridos, essas visões que a gente tem, que Apocalipse, a destruição do mundo, não é bíblica. Deus não criou o seu mundo para ser destruído, mas Deus criou o seu mundo para ser renovado. Esse corpo que eu e você temos vai ressuscitar. Essa visão que a gente tem que o céu é um monte de uma alma branca, né? Um negócio assim, não é bíblica, queridos. E se eu falar para vocês ainda mais uma coisa, o céu será na terra. Apocalipse termina dizendo: e eu vi a nova Jerusalém descendo do céu e habitando entre os homens. O que Jesus está fazendo? Jesus está unindo céu e terra. Quando Jesus nasce da Virgem Maria, é isso que Deus está dizendo. Aquilo que o pecado separou, através da obra de Jesus, eu estou unindo novamente, porque tudo é meu. Toda a criação é de Deus. Quando nós olhamos na torre, na arca de Noé, por que Deus manda os animaizinhos entrar? Deus podia fazer animal de novo. Não podia? Deus podia, queridos, do nada fazer todo. Quando Deus fala de Jonas, a cidade que Jonas queria que fosse destruída, Deus cita os animais em Jonas. A gente precisa recuperar essa visão, queridos, que Deus está conosco em todo momento. Ele age no nosso mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a minha vida, o meu corpo, o meu trabalho, o dinheiro, a família, tudo isso é espiritual. Não é só o que a gente faz no domingo que é espiritual. Quando eu estou lá jogando videogame, quando eu estou lá trabalhando, quando eu estou assistindo um bom filme, ouvindo uma boa música, apreciando um bom livro, queridos irmãos e irmãs, o nosso mundo é um mundo de Deus, e nós, como cristãos, precisamos lembrar que este mundo será restaurado. A gente usa água no batismo, a gente come o pão e bebe o suco da uva, e isso nos lembra, queridos irmãos e irmãs, que Deus está redimindo o seu mundo todo. Uma segunda aplicação, queridos: Deus ama as famílias. Preste bem atenção nisso. Se tem algo, queridos irmãos e irmãs, que o Satanás está tentando fazer, é destruir as famílias. Se tem algo que o diabo está fazendo hoje, é confundindo o que é família. É, queridos irmãos e irmãs, falando que a família não é importante, que filhos só dão trabalho. E daí tem crente que prefere ter gato e cachorro do que filho. Mas essa história está aqui, queridos irmãos, para nos lembrar que a promessa de Deus foi feita a uma família, que o mundo começou através de uma família, que a aliança de Deus foi feita através da família de Abraão, e que a promessa se cumpriu em uma nova família em Belém, e hoje nós estamos aqui numa família, que é a igreja de Jesus Cristo, que nessa noite vai comer e beber o sangue do Salvador para anunciar aquilo que Deus está fazendo. Deus está restaurando as famílias. Os maridos que estão aqui, olhem para José. Homens, protejam suas mulheres. Se tem alguém que tem que se sacrificar no relacionamento, são os homens. Vocês devem amar as suas esposas, vocês devem entregar as suas filhas, as suas vidas a elas, como José fez. A gente precisa ensinar as nossas crianças, os nossos meninos, a protegerem as gurias, a amarem as meninas, como José protegeu Maria e Jesus. Mas ao mesmo tempo, mulheres, olhem para Maria e vejam a sua submissão, a sua obediência ao Deus de Israel. Não estou dizendo aqui, às vezes sempre pensa assim, a gente fala de submissão no relacionamento, todo mundo entende isso errado, né? O marido machista acha que o texto está dizendo que ele pode fazer o que quer e a mulher tem que obedecer. E ao mesmo tempo a mulher, por outro lado, né, acha que pode fazer o que ela quer. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que Deus ama as famílias e que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, e as igrejas devem se submeter aos seus maridos como a igreja se submete a Jesus Cristo. É uma relação de amor, é uma relação de proteção, é uma relação, queridos irmãos e irmãs, de obediência. Os nossos casamentos, as nossas famílias
devem exemplificar e demonstrar o amor de Deus que foi dado a nós na pessoa de Jesus. E uma coisa aqui para as irmãs que estão aqui: a mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira, não foi uma profetisa famosa, mas foi uma jovem mãe aparentemente comum, vivendo um chamado único. Queridos, Maria não liderou um exército, não arrebatou multidões com seus discursos, não se envolveu em dramas políticos, mas ela foi mãe. Ela foi mãe. E não tem, queridos irmãos e irmãs, nada mais poderoso neste mundo do que uma família comum, uma mulher comum, um homem comum, vivendo cada dia das suas vidas para a glória de Deus. Deus destrói o poder do mal, caçoando deles, através das nossas famílias, ainda que imperfeitas. Uma terceira e última aplicação, queridos: enche o seu coração com as promessas de Deus. Desliga um pouco a TV e se lembre das promessas de Deus. Nesses tempos de pandemia, ouça Deus falando através dessa história. Não tenham medo, não fiquem alimentando no coração ressentimentos, frustrações ou preocupações sobre o que aconteceu ou vai acontecer. O nosso Deus é especialista em transformar pontos finais em novos capítulos gloriosos na história da salvação. Quando nós pensamos que é o fim, eu termino lembrando isso, Mateus não sem sentido, Mateus não por acaso, termina o seu evangelho dizendo: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos irmãos e irmãs, nesse Natal se lembre que Deus está com você, que você nunca está só e que Deus continua hoje, através de Jesus Cristo, expandindo o seu reino, ainda onde Ele não é reconhecido como Rei. Jesus continua usando as nossas vidas e nos mostrando que Ele é aquele que está conosco até o fim. Feche seus olhos neste momento. O nosso Deus é um Deus que entra na história. É um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que veio nos salvar. E Ele fez isso através da encarnação de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da entronização de Jesus nos céus. Pai, nós te louvamos, porque Tu és o Deus conosco, Tu és o Emanuel, e nós queremos, Senhor, nessa noite, olhar para a Tua palavra e lembrar que o Senhor está junto conosco. Nessa noite que nós vamos celebrar a Tua mesa, é isso que nós anunciamos. Nós anunciamos aquele que morreu para nos dar salvação. Nós comunicamos ao mundo que Deus continua chamando os homens ao arrependimento, a confiarem tão somente naquele que planejou a história da salvação para nos dar vida e esperança neste mundo. Que nessa noite, Senhor, venhamos lembrar que Tu estás aqui conosco e o Senhor continua agindo nas nossas histórias. O Senhor também continua cumprindo a Tua promessa na nossa vida. E a nossa oração é que a Tua graça se estenda, Deus, sobre todas as famílias da terra, para que Jesus seja reconhecido como Rei em todo lugar. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, enquanto nós vamos cantar o refrão dessa canção, nesse momento, só o refrão, eu convido você a entregar o seu dízimo e a sua oferta, e também vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Enquanto nós cantamos, ou o refrão, ou só uma vez. A gente vai repetir depois de novo. Enquanto nós cantamos essa canção, vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e vamos também nos preparar para participarmos da mesa do Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, esta é a mesa de Jesus Cristo. Essa é a mesa que nos convida a confiar tão somente em Jesus Cristo. Essa é a mesa que convida aqueles que nessa noite se sentem fracos, que se sentem com medo. Essa é a mesa daqueles que realmente se arrependem e confiam em Jesus Cristo e sabem que a nossa salvação está naquele que morreu na cruz e morreu pelos nossos pecados. Essa mesa, crianças que estão aqui, que também fazem parte da aliança, essa mesa anuncia para nós, para vocês ainda tão pequenininhos, que vocês pertencem a Deus, que vocês pertencem a Jesus Cristo, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso, queridos, eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Peça que Deus ilumine a sua mente e que você neste momento olhe para aquele que está junto de você, o Emmanuel, Deus conosco, Jesus, o nosso Rei, aquele que veio para nos salvar. E através dessa oração de confissão, de consagração, que nós venhamos a nos preparar para participar da mesa de Jesus. Oremos neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, esse é um momento especial para nós. É o momento que o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a participar da tua mesa. O teu servo Paulo disse que nós devíamos examinar a nós mesmos, mas não disse examine-se e se omita. Examine-se cada um e participe. O Senhor não nos proíbe, mas o Senhor nos adverte, porque é um momento muito especial, onde a obra do Senhor lá na cruz está materializada, está dramatizada neste momento. Por isso, ó Deus, que cada um de nós avalie a si mesmo, coloque sua vida, analise a sua vida, não para se omitir, não para ficar dando desculpas e não participar, mas para entender quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez e o que Ele continuará fazendo sempre nas nossas vidas. Não permita, ó Pai, que o medo, não permita que o nosso adversário, não permita que as dúvidas tomem o nosso coração. Que o Senhor venha nos conceder vitória na pessoa de Jesus Cristo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Este é o meu corpo que foi moído na cruz, para dar salvação e vida eterna, e para alimentar vocês. Aquele que come a minha carne, disse Jesus, tem a vida eterna. O corpo de Jesus, irmãos e irmãs, foi moído na cruz, para que alimentados deles, fôssemos fortalecidos na nossa fé. Este é o corpo do teu Redentor. Por semelhante modo, após ter comido o pão, Jesus ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue, sangue que é derramado por vocês para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Queridos, este é o sangue que foi vertido no madeiro, que nos dá salvação e vida eterna, e nos lembra que o sangue de Jesus foi derramado pelo seu povo. Do céu, Cristo desceu para resgatar a sua noiva. Tome o sangue do teu Redentor, lembrando que nele não há pecado que não seja perdoado. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, nós consagramos neste momento o pão e o cálice de suco de uva, lembrando, Deus, que eles são sinais, que aqui está o sacramento do Senhor, e que quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a este mundo
que o nosso Rei é Jesus Cristo. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos declarando que a nossa vida, o nosso mundo e todas as coisas estão sob o domínio daquele que morreu na cruz para a nossa salvação. Que o teu povo aqui presente, ao comer do pão, ao beber do cálice, sejam fortalecidos, animados, renovados pelo Senhor. Que saiamos daqui alimentados, lembrando da tua obra consumada na cruz em nosso favor. Nós oramos em nome daquele que morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Queridos, fiquemos em pé enquanto nós cantamos essa canção. Você pode vir aqui se servir do cálice, do pão, e depois vamos todos cear juntos. Levante um pão assim comigo. Queridos, esse pão significa
que nós temos um Deus que entra na história e que continua agindo no nosso mundo. Tomamos com essa fé. Diga comigo, cálice, esse sangue significa que Deus está conosco, Ele jamais abandona o seu povo e Ele está conosco até o fim. Nos momentos mais difíceis, queridos irmãos e irmãs, se lembre que o sangue de Jesus foi derramado para que a gente pudesse estar para sempre com o nosso Deus. Tomemos com essa fé. Façamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar. Queridos, neste momento nós vamos cantar a canção Noite Feliz. E eu quero convidar quem aqui tem celular aí. Levanta a mão quem tem celular. Quem trouxe celular para a igreja hoje? Quem tem celular, liga a lanterna do seu celular aí. Quem tem celular, liga a lanterna do seu celular. E nós vamos apagar as luzes. Eu vou pedir para o pessoal apagar as luzes. E a gente vai cantar essa música Noite Feliz com as luzes, né? No ano que vem a gente se organiza melhor, vai ter as velhinhas. Mas hoje a gente vai fazer assim, um teste, vamos ver se vai dar certo. Mas você que tem o seu celular, liga o celular, a câmera do seu celular, e vamos juntos cantarmos essa canção, lembrando que Jesus veio para ser a luz do nosso mundo, e a luz dele dissipa todas as trevas. Eu no celular, você tem celular, e vamos juntos cantar essa canção. Oh,
ter essa oração final de gratidão a Deus pelo nosso culto dessa noite. Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo. O maior presente que nós temos é Jesus. E nós te louvamos porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele está sentado à tua direita. E nós estamos aqui proclamando essa verdade, que o Senhor reina sobre o nosso mundo, que a tua vontade, Deus, é estender a tua salvação a todos os povos da terra. Por isso faz de nós também, Deus, luz, sal da terra. Usa as nossas vidas para compartilhar o teu evangelho. Faz de nós uma igreja missionária, uma igreja que realmente ama o teu evangelho, que prega o teu evangelho, que compartilha o teu evangelho, que Cristo Jesus cada vez mais, ó Deus, cresça no nosso coração, para que assim o teu reino cresça sobre nós e o Senhor seja realmente o rei sobre todas as coisas, ó Pai. Nós te louvamos por essa noite, pedimos, Deus, que a tua palavra realmente entre no nosso coração e nos leve, Deus, cada vez mais a confiar naquele Deus que entra na história, que cumpre as suas promessas. E nós, como igreja, ansiamos pela promessa que diz que Jesus virá novamente com poder e grande glória, e de forma plena o seu reino será sobre o nosso mundo. Nós aguardamos isso com expectativa e queremos viver cada dia das nossas vidas, reconhecendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua graça, e somos, Deus, agora despedidos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os dons e que os frutos do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com cada um das suas famílias, seja neste período, em todos os períodos, e que esteja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos, você pode se assentar enquanto nós ouvimos o refrão da canção, pós-lúdio. Reflita em cada ato deste culto e que Deus continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus.